Boa noite a todos, estão me ouvindo? Boa noite a todos, estão me ouvindo aí? Áudio tá bom? Então tá bom. Vamos esperar um minutinho aqui pra gente começar. Dar tempo de mais algumas pessoas chegarem. O Mário já me liberou. Não precisa mais chegar a 50 antes de começar. Então agora a gente começa mais pontualmente. Mais 8 horas, 1 minuto. Vamos começar. Comecemos sempre com uma prece, pedindo a ajuda à espiritualidade amiga, a Jesus, Maria de Nazaré, a todos aqueles nossos espíritos familiares que velam conosco, por laços de afeto, de carinho. Rogamos ao Pai, neste momento, por todos eles e por nós. Por cada pessoa que neste mundo está passando pelas provações, sejam elas inerentes à pandemia, sejam elas outros testemunhos com relação ao trabalho, com relação à família, com relação a outras doenças, com relação às suas lutas íntimas, essa sim, foco de total atenção do Criador. Porque Ele deseja que os nossos espíritos se vivifiquem. E é nesse sentido que nós agradecemos a oportunidade do trabalho em quaisquer formas e circunstâncias em que eles apareçam. E neste agradecimento, damos início ao estudo da noite de hoje, falando da nossa terceira irmã, segundo as cartas de Paulo, a nossa irmã Caridade. Enquanto os outros dois títulos que a gente manteve nessa linha, a fé segundo o Espiritismo e a esperança segundo o Espiritismo, não é que a gente tivesse pouco material, tínhamos muito, mas era uma visão espírita sobre uma das virtudes. Agora esse título parece até um pouco pomposo, porque a caridade é algo tão maior que qualquer coisa, que até uma visão espiritista dela pode parecer uma redução. Então a gente vai tomar muito cuidado aqui para tentar pegar a caridade em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações. Sempre pela ótica da doutrina, sim, isso é inevitável, isso é o nosso objetivo, mas justamente entendendo que ela é maior do que isso. Então vamos começar com o Evangelho, como sempre, vamos lá em Jesus. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Essa vai ser uma das poucas imagens que eu vou repetir das outras apresentações, só troquei o versículo. Mas eu acho muito interessante a gente começar a caridade com essa fala de Jesus. Se você procurar os versículos diretamente, você não vai encontrar muitas referências à palavra caridade na fala de Jesus. As posturas o tempo todo, mas a palavra em si, ela vai ser mais rara. E por que peguei esse exemplo aqui para exemplificar essa caridade que Jesus dinamiza, realiza? Dê a todo aquele que pedir. Então, primeiro, para quê é para ajudar? Todo mundo. Sem exceção. O pedido, às vezes, é um pedido espontâneo,
às vezes é um pedido constrangido, às vezes não é nem um pedido, é um grito de socorro na forma de uma briga, de um xingo, de uma rebeldia. Os espíritos superiores nos lembram que muitas vezes esses espíritos em dificuldade, nas zonas mais turbulentas do mundo espiritual, mesmo naquele momento de revolta, de ira, de desespero, estão clamando por auxílio. Então, a gente tem que ter o ouvido de ouvir para ver os pedidos de todos os nossos irmãos, de toda a natureza, para que a gente possa beneficiá-lo. E aí ele continua de uma maneira bem interessante. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Aí ele já começa a colocar uma questão que é crucial para o desenvolvimento da humanidade. Que a caridade é superior à justiça. Quando alguém tira o que pertence a você, você teria o direito, por um critério de justiça, toma lá da cá, lei de Italião, Antigo Testamento, exigir a devolução do item. Note que aqui a gente não está nem entrando no mérito de qual o processo para se realizar isso. Não está falando se você vai lá tomar, se você vai tomar as medidas cabíveis no sistema de justiça, se você vai pedir a Deus, não importa. Mas Jesus fala o seguinte, olha aqui, se alguém tirar o que pertence a você, não cobra não. Com isso ele está patrocinando a injustiça? De maneira nenhuma. Mas ele só está falando que se alguém tirar alguma coisa que pertence a você, o pai sabe que aquilo pertence a você. E o pai vai te devolver. Você não precisa exigir. Você não precisa entrar no processo de desgaste contra o seu irmão para reaver aquela questão, aquela posse, aquele item. E não mapeiem isso apenas para o material. Se alguém não exija que essa pessoa, nesse momento, lhe devolva essa paz. Se a pessoa fez com que você perdesse a paciência, se irritasse, perdesse uma oportunidade, não exija que essa pessoa restabeleça. Muitas vezes ela não vai ter condição de fazer isso. É injusto para com ela e improdutivo para com você. Confia que por critérios de justiça, que sempre irão se realizar, o que é seu lhe será devolvido, a cada um segundo suas obras. Então, se aquilo é realmente seu patrimônio, sua obra, os frutos virão em seu favor. E quem garante isso é a lei. Voltemos à Revista Espírita para falar da nossa terceira irmã. Eu sou a caridade. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Aquela que entre vós usurpou meu nome é fantasista, caprichosa, exclusiva, orgulhosa. Veio vos prevenir contra os defeitos que, aos olhos de Deus, diminuem o mérito e o brilho de suas boas ações. Então ela já começa, ele porque é um espírito, masculino no final, mas ele se refere como a caridade. Então vamos confundir algumas vezes. Em nada me assemelho à caridade cujas práticas seguis. Ou seja, a caridade, tal como a humanidade em geral entende, está longe de ser a caridade tal como Jesus e a espiritualidade superior o entende. Nós ainda estamos muito apegados ou muito atrelados a uma ideia de caridade que envolva a distribuição de posses materiais.
ou de grandes patrimônios evolutivos. Isso é fantasia. Isso é capricho. A caridade implica nas ações que você dá conta de fazer, em nome de Deus. Então, ela vem nos alertar contra essas posturas, esses equívocos, essas pequenas coisas que diminuem o esforço das nossas boas ações. Ele não está negando que são boas ações, não. Só está falando que quando elas são contaminadas por essas questões fantasiosas, caprichosas, exclusivistas, elas perdem seu mérito e seu brilho. Já receberam seu galardão, como diria o Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado para entender qual tipo de caridade eu realmente estou fazendo. Se é a que é reconhecida pelo mundo ou se é a reconhecida pela espiritualidade. Antigo Testamento. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 27. Frase forte daquele que, até Jesus, era considerado o mais sábio de todos os homens, cuja sabedoria era tão grande que, antes de ser agraciado em plenitude por ela pelo Criador, quando, pela sua fidelidade, roga pela escolher uma bênção, seja riqueza, seja saúde, seja sabedoria, seja inteligência, ele escolhe a sabedoria para melhor governar o seu povo. E aquele pedido é agradável a Deus, que lhe concede a sabedoria, a Salomão, e também a riqueza e todos os outros benefícios, porque ele soube escolher bem. Quando a gente sabe escolher bem, nós recebemos uma multidão de bênçãos. Quando a gente faz o esforço para distribuir os poucos recursos que tivemos em favor daqueles que têm maior necessidade, nós nunca passaremos por necessidades. Ah, isso é um toma lá da cá, se eu dar para o pobre, então o Criador vai me encher de riquezas? Não. O critério é sempre espiritual. Quem dedica a sua vida em favor do semelhante sempre será resguardado durante essa vida pela espiritualidade amiga. Mas quem fecha os olhos para os sofredores sofrerá muitas maldições, muitas dificuldades, por não ter uma rede de apoio, nem no campo físico, nem no campo espiritual, de gratidão. Não é que devemos fazer as coisas com o intuito de sermos retribuídos, mas devemos ser sabedores que Deus vê o nosso esforço em fazer o bem e deseja que o bem se faça a todas as criaturas. Então, quando nós nos colocamos como instrumentos dessa vontade divina, ele nos dá a condição de continuar este trabalho. Um exercício de paciência e humildade. Vamos voltar à revista espírita. Segui-me. Conheço todos os infortúnios, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições que assediam a humanidade. Sou a mãe dos órfãos, a filha dos idosos, a protetora e sustentáculo das viúvas. Bato à porta dos ricos e poderosos, porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá, sobre a máscara da felicidade, as mais amargas e acerbas dores. Note que a caridade, que conhece todos os infortúnios e vai à nossa frente, por isso que ela pede, segui-me,
vá por onde eu estou indo, siga os meus passos, ela bate à porta dos ricos e poderosos, mas não como pedinte. Ele vai porque onde quer que viva uma criatura humana, sempre existirá as mais amargas e acerbas dores. Mesmo naqueles que no mundo são considerados de vida fácil, pelo poder e pela riqueza que as circunstâncias lhe colocam, sobre essa máscara de aparente felicidade no mundo, existem dores, às vezes muito amargas e muito intensas. Então a caridade vem em socorro deles. A circunstância é um fato temporário na vida de toda criatura. O amor do Pai, a capacidade dela de lidar com a riqueza ou com a pobreza, com a condição de poder ou com a condição de subserviência, isso é a preocupação do Criador. Então, ela sempre procura, dentro das circunstâncias em que a criatura vive, mostrar para ela o que você pode fazer em favor do semelhante. Em que você precisa de mim para esse processo? Siga os meus passos. Eu conheço essas dores, eu conheço essas lutas. Eu já vivi elas. Então, ela tem a condição de nos ensinar, de nos educar, de nos fazer evoluir numa palavra. Vamos continuar. E aí a gente vai para as definições mais clássicas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não sou nada. Daqui a pouco eu vou no amarelo. Paulo, na sua carta, Coríntios capítulo 13, vai falar muito sobre a caridade. E ele começa desse mesmo. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, qual que é a língua dos homens? O que a gente poderia entender por a língua dos homens? Português, inglês, italiano, francês, alemão? Improvável, né? A língua dos homens é as comunicações dos interesses dos homens. Ainda que eu entendesse todas as necessidades humanas, todos os processos humanos, se eu não tiver caridade, se eu não conseguir iluminar Mamon, as questões do homem com a luz da caridade, eu não sou nada. Mas ele fala ainda mais. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. O que seria a língua dos anjos? A compreensão da lei divina em todos os seus aspectos. A compreensão da reencarnação, a compreensão da mediunidade, a compreensão da vida futura. Se eu não tiver caridade, não sou nada. Nenhum desses conhecimentos irá abrir as portas do paraíso para mim. Nenhum deles irá, por si, sem a caridade, me iluminar. E ele vai falar uma série de coisas, mas em outro momento ele ainda vai comentar. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. E aí eu pergunto para vocês conseguem imaginar uma pessoa distribuindo todos os seus bens em sustento dos pobres, isso não ser contado como caridade? Paulo via interesses pessoais movendo as criaturas,
barganhas para com o Criador, que sem a caridade, sem o desejo sincero de ajudar, sem nenhum tipo de contrapartida, não iria valer. Se quem lê na obra do irmão X, a prolongação ou detalhamento do caso do óbolo da viúva, vai perceber uma série de ricos doando seus bens em favor dos pobres. Às vezes até todos os bens em sustento dos outros. Mas aquilo não chama a atenção do Cristo. O que chama a atenção do Cristo é um grau de renúncia à sua própria circunstância em favor daqueles mais desfavorecidos. Ou em favor dos desfavorecidos, ou nem mais. Porque talvez aquela senhora não fosse tão necessitada quanto outros queriam receber aquele benefício. Talvez até mais que alguns. Mas eu consigo viver com menos. Eu consigo ajudar outro. Eu consigo dividir o meu pão. E isso chama a atenção do Cristo. Mas para quem já leu, e isso já foi comentado inclusive em outras lives neste mesmo canal, numa live do Aloísio, ele comenta que ao final, quando os discípulos o procuraram perguntando se aquela senhora, aquela viúva, tinha sido a maior doadora do templo, o Cristo fala que a viúva doou muitíssimo, porque lhe deu o que era necessário ao seu próprio sustento. Mas apontando a uma escrava que naquele momento limpava o templo, Jesus fala: esta é a maior servidora do templo aos olhos de meu Pai, porque está dando para a glória do templo o próprio suor do seu rosto. O trabalho que a gente faz, a energia que a gente prega, sempre vai ser mais valorizada pela espiritualidade do que a circunstância material de abundância ou escassez que a gente vive. Então, a pessoa pode ter bens materiais e ser reconhecida como caridoso, pelo esforço que faz em ajudar o semelhante, pelo tempo que ela gasta com isso. Lembremos sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, do caso da senhora que seu nome é Caridade, que é uma senhora de posses, segundo o próprio livro dos Espíritos, segundo os próprios Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é uma pessoa da sociedade e cumpre este papel. Mas em todos os seus momentos vagos, ela se emprega em favor do semelhante e da sua própria família, educando a filha para que ela também tivesse a caridade real. A espírita, que importa? Indicando que o conhecimento intelectual sobre as realidades espirituais não é a questão. A questão é o trabalho em favor de todos. Livro dos Espíritos. Qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Já é muito interessante até a própria pergunta de Kardec, né? Qual o verdadeiro sentido? Ou seja, para Jesus, o que significa caridade? Distanciando dos conceitos do homem, distanciando dos conceitos filosóficos, para Jesus, guia e modelo. O que é caridade? E os Espíritos respondem que para Jesus, a caridade significa
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A gente vai trabalhar cada uma dessas 3 características que, conforme alguns amigos meus de Ipatinga me ensinaram, é o PIB de Jesus. As nações têm seu PIB, Produto Interno Bruto. Os espíritos têm seu PIB, perdão, indulgência e benevolência. Pela intensidade com que se dedicam as nações e os homens a essas questões, elas se tornam mais ricas ou mais pobres, cada um na esfera que lhe compete. Opa! Ficou fora de ordem. Mas sem problema. Então vamos lá. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Algumas das definições mais comuns são boa vontade, desejo de fazer o bem, disponibilidade em ajudar. Todas são válidas. E a benevolência real, no fundo, vai ser um somatório de uma série dessas questões. Se a gente não tiver o desejo de fazer o bem, a gente não vai conseguir se mover, a gente não vai conseguir agir. Seremos como uma pessoa que vê as pessoas em sofrimento, mas aquilo ali não lhe toca, não desperta nele o sentimento de fazer diferente. E pessoal, se todos nós, em diversas circunstâncias, somos tocados pelo desejo de fazer o bem, em muitas outras não somos. Quando, às vezes, no ambiente do serviço, de uma competição, o nosso pensamento em favor do outro não é sempre o de fazer o bem. E deveria ser, em todas as circunstâncias. Conta-se o caso de alguns esportistas, em particular, depois eu vou trazer o caso com mais detalhes, que viu que o corredor que estava à frente dele, achando que ninguém estava próximo de ultrapassá-lo, começou a correr de maneira mais lenta, relaxando, achando que já estava seguro da vitória. O corredor que vinha atrás, percebendo esse engano do corredor que estava à sua frente, gritou para ele: "Ô, corrida não acabou não, estou aqui ainda." E aí ele percebeu, apertou o passo e ganhou a corrida. E aí, o que chegou em segundo, veio um repórter perguntando para ele: "Ô, por que você fez aquilo?" E aí ele perguntou: "Aquilo o quê?" "Não, por que você gritou para ele?" Ele: "Como assim?" Porque na cabeça dele era a coisa mais correta a ser feita. Ele falou: "Não, mas você podia ter ganho." E aí ele falou: "Mas que vitória seria essa? A vitória em cima de uma distração do outro, de um deslize do outro, que, tal como ele era um atleta, fez o esforço, chegou ali, por conta de um descuido, a gente vai tirar a vitória, o mérito, o esforço, a recompensa do outro?" A nossa disputa, e talvez esses nossos conflitos, não deveriam nos impedir de desejar aos outros o melhor do mundo. Ah, isso é irreal. Cara, é irreal em prova e expiação. E se a gente não conseguir tornar isso realidade, nós não iremos para a regeneração. Falo nós como humanidade, porque os espíritos que aprenderem ficam em planetas regenerados, seja Terra, sejam outros. E os espíritos que não aprenderem voltam para aprender isso novamente em outros planetas de prova e expiação. Por isso a boa vontade, o desejo de fazer o bem e a disponibilidade. Porque também nada adianta a gente ter um desejo de fazer o bem, mas não estamos disponíveis em hora nenhuma para fazer. Sempre temos um compromisso, sempre temos uma obrigação,
sempre temos uma outra coisa que precisamos resolver antes, como diversas vezes falado, né? De boa vontade o inferno está cheio, porque precisamos também de vontade boa para conseguir realizar as obras que o Senhor pede de nós. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E aí eu vou também trazer um desdobramento para a palavra indulgência. A indulgência ela vai ter que se desdobrar em vários níveis até que a gente chegue num nível cristão. No primeiro nível, a indulgência é simplesmente uma tolerância. Eu começo a suportar. Eu não aceito, mas eu também não brigo, eu não reajo, eu não discuto. Não é que eu me acomodo. Se alguma coisa está errada, a gente tem que corrigir. Mas se é uma imperfeição do outro, uma coisa que ele ainda não dá conta, eu tenho que aceitar, com paciência, esperando o momento em que ele faça o seu próprio processo de aperfeiçoamento, uma vez que nós também carecemos da indulgência dele, da tolerância dele para com as nossas imperfeições. Porque nenhum de nós é perfeito. Mas depois que a gente aprender a tolerar, nós somos convidados a compreender o porquê daquela luta, o porquê daquela dificuldade, o porquê daquela circunstância. A gente tem que avançar num conhecimento que simplesmente faz nos suportar a dor para entender a dor, entender a luta, entender o que motiva aquilo ali. Essa compreensão nos dará a oportunidade não só de suportar com mais leveza, mas inclusive de contribuir para com o irmão para que ele age de outra forma. E, por fim, alteridade, que talvez não tenha muito a ver com indulgência, não. Mas eu acho um patamar importante quando a gente trabalha essa questão da tolerância e compreensão. A autoridade é a valorização da diferença. O que muitas vezes nós vemos no outro como imperfeição é simplesmente uma maneira diferente da gente que ele tem de agir e que nós não concordamos, mas que não significa que seja errada. Então, a alteridade é esse processo de valorização dessas diferenças, do reconhecimento dessas outras lutas. Sem dúvida, não existe alteridade com a imperfeição. Por isso que eu faço aqui uma ressalva. A alteridade é com a diferença. Mas muitas vezes nós classificamos como imperfeições aquilo que não nos agrada aos olhos ou aos nossos sentidos. Isso não é imperfeição. Isso é o nosso julgamento equivocado com relação ao outro. E aí, tolerância, compreensão e alteridade são os mecanismos, são os processos necessários para que eu saia dessa zona de desconforto, para que eu entre numa zona de compreensão e, por fim, de evolução em companhia com o meu irmão. E, por fim, perdão das ofensas. O perdão é uma dessas palavras que a gente sempre fala e que as duas vertentes mais comuns se falam de esquecimento ou lembrança sem mágoa. O esquecimento, quando você já nem lembra que aquilo ali aconteceu, ou a lembrança sem mágoa, quando aquele fato permanece na sua mente, mas já não traz à tona nenhum sentimento negativo. Duas definições verdadeiras. Mas o que é importante é que a gente aprofunde mais do que isso. O perdão implica em relevar a circunstância para focar no que é permanente. Casos bem domésticos. Todos nós que têm irmãos já brigaram com os irmãos. Se não houver o perdão,
se foca na circunstância temporária daquela discussão, daquele fato, daquele incidente, para não focar no que é perene, que é a relação sanguínea estabelecida naquela encarnação. Vamos para o lado espiritual? A gente foca na desilusão, na ofensa que a gente recebeu, e não foca no fato real que somos espíritos em evolução para a eternidade e que iremos conviver ainda muito e muito. Já teve oportunidades que eu ouvi de pessoas falando aqui, eu não aguento conviver com tal pessoa. Falei, você vai conviver com ela pelo resto da eternidade. Somos espíritos imortais. Todos nós nos reencontraremos centenas de milhões de vezes para frente. Então, focar nesse momento doloroso dessa relação, seja o equívoco seu, seja o equívoco dela, seja o equívoco dele, em detrimento de um projeto de vida para frente, não faz sentido. E eu vou trazer 2 casos que já ocorreram em estudos conosco quando a gente estava falando do perdão, que eu acho que são muito ilustrativos. O primeiro, a pessoa perguntou, o que eu faço para perdoar? E uma das primeiras respostas que surgiu foi não se vingar. Ela falou, não, isso eu já faço. Eu não desejo vingança, não. Mas a pessoa em seguida falou, nem em atos, nem em palavras, nem em pensamento. Ou seja, quando a gente relevar um fato, a gente não pode nem desejar o mal para a pessoa, fazendo algo contra ela, nem falando mal dela, porque às vezes a gente chega em casa e solta a língua. Fulano de tal não podia ter feito isso. Já é uma forma de vingança. Ou em pensamento, nossa, tomara que Deus mostre para ela ou para ele. A gente ainda transforma o Criador em intermediário da nossa vingança. Estamos longe da faixa do perdão se a gente vibrar nesses quesitos. Como reação, às vezes, em certas circunstâncias, é inevitável. Nós não somos espíritos puros, nós ainda não disciplinamos o nosso pensamento. Mas conscientemente insistir naquilo ali, depois de ouvir, depois de meditar, depois de refletir, a gente insistir é uma falta grave. O Pai tem paciência conosco, mas a gente vai estar, na fala lá do Antigo Testamento, angariando dores e dificuldades desnecessárias por estarmos com o nosso foco no presente e não no futuro. Vamos voltar lá na carta aos Coríntios. Se formos vermos a definição dos Espíritos, vamos ver agora a definição de Paulo. A caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos nos apegar só o finalzinho aqui. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ora, em todas as circunstâncias, podemos ser caridosos. Note que desses atributos todos que Paulo cita, nenhum é calçado no elemento material. A paciência não depende de elemento material. Bondade não depende de elemento material.
a questão da inveja, do orgulho, da arrogância, do escândalo, do próprio interesse, nada disso é vinculado ao elemento material. Então, em todas as oportunidades, nós temos a condição de exercer a caridade. Desculpando. Desculpar é caridade. Ou é uma fração da caridade, porque a gente nunca vai alcançar a plenitude, se não alcançarmos cada um desses aspectos. Se a gente não acreditar, se a gente não aprender a esperar, porque a caridade é paciência, se a gente não aprender a suportar todas as circunstâncias. Então, esta nossa capacidade de ser paciente, bondoso, não invejar, nos comprometermos com um processo de humildade, de procurar sempre ver o valor do outro, sem arrogância, sem prepotência, procurando valorizar o nosso semelhante nos poucos ou nos muitos aspectos que ele tenha de positivo, sem escândalo, sem aparecer. Quem quer aparecer não quer ser caridade, não quer ser caridoso, quer holofote. Holofote não pode, não combina com caridade. O próprio interesse, quando os espíritos respondem a Kardec, quando ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes, os espíritos respondem que toda virtude tem seu mérito. A paciência, a tolerância, a gentileza, todas as virtudes que vocês pensarem. Mas a mais meritória se assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, se a sua paciência está assentada, está embasada, está estruturada em cima do desinteresse e do desejo de servir ao outro, isso é extremamente meritório. Se não, você simplesmente está aguentando. Tem o mérito da disciplina, ponto. Mas não tem o mérito da evolução. O mérito da evolução, do crescimento, passa obrigatoriamente pelo processo do desinteresse pessoal, do não desejo do reconhecimento, do desejo de fazer de maneira indiscriminada o certo, sempre. E aí eu vou citar meu segundo caso com relação à caridade ou perdão, que alguns já conhecem porque é um caso que eu adoro. Que a pessoa perguntou que se eu não perdoar, porque o Evangelho manda a gente perdoar, 70 vezes 7, se Deus vai me castigar. E a gente falou, não, Deus não castiga. Mas a gente usou a seguinte analogia. Pensa numa pessoa, um jovem, cuja mãe, de manhã cedo, vendo que ele vai sair, fala, leva uma blusa de frio, porque você só volta à noite e vai esfriar. O jovem fala, com esse calor, com esse sol, preciso de blusa de frio não. Não vou levar blusa, não. Vou carregar essa blusa o dia inteiro à toa. Não preciso de blusa, não. E sai sem a blusa. Ou o pai e a mãe viram para criança e falam, olha aqui, antes da gente sair de carro, vai no banheiro, faz xixi. Não estou com vontade agora. Não, faz um esforço, tenta. Não, quero fazer não. Alguns minutos depois que estão no carro, ou quando chega a noite, para aquele adolescente, olha o frio, olha a vontade de ir no banheiro. Isso é castigo? Não. É simplesmente a consequência de não ter ouvido uma advertência. E não adianta falar que praga de mãe pega, porque a praga não foi da mãe. Ela deu todo o conselho e toda a orientação. Nós é que não soubemos aproveitar.
Então, quando Jesus, o Pai, a lei, fala o seguinte, olha aqui, perdoa, está falando o seguinte, olha aqui, senão você vai carregar um fardo que você não precisa, que em algum momento isso vai doer, e não precisa. Se liberta disso, perdoa, desliga, desvincula e vai para frente. Voltemos na Revista Espírita. Não tenho preferência por ninguém. Jamais digo aos que necessitam de mim, tenho os meus pobres, procurai alhures. Isso é tão significativo, porque as pessoas, particularmente nós espíritas, que estamos vinculados a certas tarefas essenciais, quando às vezes procurados para fazer outras atividades, não, já tem carga demais. Não é que a gente tem que carregar o mundo nas costas, tá, pessoal? Nem Jesus quis fazer isso. Mas será que não dá nem para ouvir a proposta? Ver o que ele precisa? Se tiver dentro das suas condições, você faz. Se não tiver, dá a quem te pede. Fala, não, olha aqui, o recurso que eu tenho para te ajudar nesse momento é só esse. É o ouvido, é a prece. É isso que você pode fazer no momento e é isso que você faz. Mas não recusa a oportunidade sem nem antes ouvir a proposta. E, no mínimo, uma prece em favor deles a gente pode fazer. Então, acreditemos que nós temos condições de ajudar, sim. Não queremos assumir a tarefa do mundo. Jesus cuidava de todo mundo, mas ele não carregava o peso disso. Mas ele estava sempre disponível. Amigos, nós nos devemos a todos. É curioso ver que esse Espírito falar que ele nos deve. Que todos devem para todos. Mas isso é da lei. Nós fomos os princípios inteligentes que o sustentaram em tarefas evolutivas. Ele aprendeu conosco. Ele aprendeu por meio de nós. Então ele é grato por isso e vem nos ajudar. E entre espíritos da mesma faixa, isso é ainda mais fácil de ser notado. Porque todos nós já tivemos experiências e aprendizados mútuos. Numa fala mais equivocada do chefe, a gente aprendeu a ter paciência. Então nós devemos àquele chefe nós termos edificado um pouco mais a paciência. Crede-me, não recuseis vossa assistência a ninguém. Socorrei-vos uns aos outros com bastante desinteresse para não exigir nenhum reconhecimento de parte dos que tiverem socorrido. Novamente, a figura do desinteresse. Nenhum reconhecimento. Francisco de Assis, numa das suas preces não tão famosas, fala que se em algum momento ele fizer o bem pelo desejo de ir para o paraíso, que as portas do paraíso fechem para ele, indicando que ele tem que fazer o bem porque tem, ponto. Não é uma barganha com o Criador, não é uma troca. É um processo de doação, porque nós acreditamos que é correto, para a nossa própria evolução, nós estamos adquirindo um conhecimento com aquilo ali, nós estamos nos alinhando à lei divina, que é a lei de servir. Não subiu ao céu senão aquele que desceu aos céus, dos céus, para fazer a nossa parte. A figura do serviço, uma das definições mais bonitas que eu conheço, vem do filme A Vida é Bela. Quando em determinado momento um garçom fala que servir é a arte divina por excelência, porque Deus é servo de todos, sem ser servo de ninguém. Ele serve a todo mundo. Ele trabalha por cada um de nós. Mas ele não é servo de nenhum de nós. Então Deus serve a todos. Mas não é servo de ninguém.
devemos servir a todos, sem esperar com isso nenhum tipo de reconhecimento. A paz do coração e a consciência é a doce recompensa de minhas obras. Eu sou a verdadeira caridade. Então, para a gente entender se a gente realmente estamos na caridade, a gente vê se ao final do processo a gente está com essa paz de consciência, essa paz no coração. Sabendo que, olha aqui, o que eu podia eu fiz. Travei o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Nesse estágio, nesse momento, a gente vai estar alinhando o nosso espírito ao real propósito da caridade. A caridade jamais acaba. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior é a caridade. Ou seja, a profecia, que é o conhecimento parcial do futuro. O dom das línguas, os conhecimentos espirituais e materiais. A ciência, o intelectualismo, tudo isso tem fim. Chega um momento que isso acaba. A caridade jamais. E por que dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, Paulo fala que é maior? Eu vou tentar fazer uma analogia com isso. Mas antes eu vou deixar no meu último slide, que é um poeminha que eu achei muito bonitinho. E aí eu vou falar por que das três, a maior é a caridade. Imagine uma pessoa que possui fé, mas não possui nem esperança, nem caridade. Ou seja, ela acredita na lei divina, ela entende as circunstâncias da vida, mas ela acha que o Criador se esqueceu dela, que não tem jeito mesmo, que o erro dela é incorrigível. Ela vai conseguir evoluir? Não. Vamos pensar uma pessoa agora que tem a esperança, mas que não tenha nem a fé, nem a caridade. Ela espera que as coisas melhorem, mas não entende as circunstâncias como isso pode acontecer. E nem se mobiliza em favor dos outros para que as coisas mudem. Ela só espera um dia que o Criador, Deus, Jesus, ou qualquer outro venha socorrê-la e salvá-la, e ela espera que isso aconteça do fundo do coração. Não adianta, porque ela não se movimenta. Mas agora vamos para uma pessoa que não tem fé, só ateu, não acredita em nada, não tem esperança. Cara, depois do túmulo não tem mais nada, é o fim. Completamente materialista, completamente descrente de tudo, mas que se move em favor do semelhante. Por quê? Por uma questão social, por uma questão de justiça, por qualquer motivo que ele invente para ele. Existe um livro muito bom para quem quiser ler sobre esse assunto, chamado O que Creem os que Não Creem. Então vamos pensar numa pessoa que não tem esperança, não, a humanidade não vai dar certo, não. Mas eu vou fazer minha parte. Eu vou dar pão para esse menino que está passando fome aqui, porque isso está no meu alcance. Eu acho que ele não vai dar certo no futuro, não, mas isso não faz diferença. Ninguém vai se dar bem mesmo. Mas mesmo assim eu ajudo. Eu trabalho, eu ouço, eu alcanço a evolução. Porque eu angarei atitudes certas. E pelo acúmulo dessas atitudes certas, em determinado momento, nem que seja depois eu desencarne, vem a luz e fala, viu? Você vai ser recompensado. Você não esperava nada, mas vai ser. Você não sabia de nada, porque não tinha fé, mas vai ser recompensado sim. Porque quando ele teve fome, você deu um alimento. Quando ele teve frio, você deu um agasalho. Quando ele teve sede, você lhe deu água. Então, ele alcança o progresso. Por isso
que da fé e da esperança e da caridade, a maior das três é a caridade. Por fim, um poeminha. Estamos longe do Natal ainda, mas o Natal é daqui a pouco, tá? O relógio está contando mais rápido depois do ano 2000. Então já vou dar sugestões de presente de Natal, segundo esse Oren Arnold. Para o seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. Para um amigo, seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para toda criança, um exemplo bom. E para você, que nos acompanhou até este momento, meu agradecimento, meu respeito e meu boa noite. E preocupa com os ícones não, tá? Faz parte da graça. Pessoal, a gente deve ter mais 2 minutinhos. Se alguém postar alguma pergunta e der tempo de eu responder, eu faço. Se não... Então tá bom. Vamos fazer uma prece para a gente concluir. Falando de Francisco, né? Mestre, fazei com que eu procure mais. Amar, que ser amado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que viveremos na vida eterna, junto ao Deus, aos nossos entes queridos, e em paz com a nossa própria consciência, por todo sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite.